Bom, eu estou aqui ao lado da doutora Viviane Degan Veroni, não é? Prazer em recebê-la aqui, querida. Muito bom. E hoje a gente vai falar de uma coisa tão gostosa, né? Importante. E importante mesmo, né? Eu estou aqui com um bebê lindo, né? Que se chama... Raíssa. Raíssa? Sim. É, que você falou que é a sua neta que dá... Sim, ela batiza todos os moradores lá de casa. Então, só para lembrar que nós temos aqui ao nosso lado uma mestra, né? Ela é mestre e doutora em odontologia e acabou se especializando em fonoaudiologia, e a gente tem, então, uma fonoaudióloga maravilhosa, né? Porque entende muito dessa questão, inclusive, de que nós vamos falar hoje, de mordida cruzada, de problemas dentários, são tantas as... problema com a fala, Sim. não é? Que, enfim... Você hoje trouxe alguns modelos, inclusive, para orientar as mamães em casa com relação a mamadeiras, a bicos, chupeta, chuquinha e tantas coisas que podem vir a trazer algum tipo de problema, um comprometimento na mordida, na arcada dentária, enfim, né? Isso. Na fala também. Então, Hilda, eu trouxe alguns modelos de bicos de mamadeira. Tá. O recipiente em si, o que eu teria a dizer é que o ideal é que fosse um recipiente o mais liso possível. Essa não é uma embalagem, uma mamadeira exatamente. Normal, não, né? Recipiente Dessas de que mamadeira. se usam. Eu trouxe aqui só para exemplificar o uso. Tá. E por quê? Tem alguns modelos que têm muitas reentrâncias, algumas alças. Isso, para a higienização, é ruim. É péssimo. Então, o ideal é que se lave em água corrente, com detergente. Uma escova para a mamadeira é importante. Existem aquelas específicas. Existem algumas específicas. Então, escovar. E uma coisa que é importante é ferver a mamadeira. Apesar de... Tá. Falar assim, mas o meu filho já é maior. Bom, maior já nem deveria estar usando mais. Isso. Mas desde que ele use, o ideal é que se ferva. Sempre, a cada mamada. Então, acabou de utilizar, lava, ferve, seca e aí guarda. E isso ocorre também com os bicos? Sim, também com chupetas? Com todo o material que vai para dentro da cavidade oral da criança. Tudo que ela for colocar na boca, o ideal é que seja esterilizado. Outra coisa interessante também é que os bicos, eles já vêm com orifício lá da fábrica. Então, é ideal que se mantenha esse orifício. Qual que seria o ideal, por exemplo, numa mamadeira? É que ela gotejasse, que seria mais ou menos isso aqui, ó. Então, eu só vou... olha, é isso aqui. Ela tem que exatamente gotejar nessa frequência aqui. O que acontece se eu, por exemplo, aumentar um orifício com a tesoura? Que é o que as mães, às vezes, fazem um pouquinho. Então, o que acontece é isso aqui, ó. O leite estaria aqui dentro, ó. Nossa, isso afoga. Isso. Só que, além de ter esse risco do afogamento e dos engasgos, a criança ela é muito esperta, né? Então, para não engasgar, ela desenvolve algumas habilidades que seria de controlar o fluxo da mamadeira, esse fluxo de leite saído pelo orifício, com a parte do meio da língua. Então, ela começa a desenvolver alguns movimentos de língua que não são interessantes depois, na hora dela engolir de uma maneira correta, ou mesmo para a fala. A língua ela fica muito trabalhada a parte do dorso. E a ponta, que é importante para alguns sons, por exemplo, para o L, né, do lá, lili, lolu, ela não começa a não elevar muito. Então, ela pode trazer algumas consequências para a fala. Então, é ideal que se mantenha, então, o original. Comprou a mamadeira, o furinho que vem é aquele que tem que ficar. Isso. Mesmo que a criança faça mais força para a sucção, esse movimento, inclusive, de língua da boca, é importante, então. O que importa é exatamente isso, é que ela faça esse movimento. Quanto mais ela movimentar durante a sucção, isso já é um exercício para o crescimento do rosto. Então, para o desenvolvimento da mandíbula, da maxila, para os dentes virem num espaço que caibam. Então, é ideal que ela faça muitos movimentos. Então, a criança, o bebezinho, quando ele mama no peito, ele chega até a transpirar. Então, é um esforço, né? Aliás, o nenê nasce meio sem queixo, né? Até bem para sem poder, queixo, né? Ele nasce... Poder encaixar ali no peito.
E o queixo exatamente desenvolve com o movimento da sucção. Então, toda criança deve ser amamentada no peito exclusivamente. A mamadeira deveria ocorrer para algumas situações específicas, como, por exemplo, para mãe que não pode, por algum motivo, amamentar, aleitar o seu filho. Então, algumas doenças têm essa característica, né, da mãe não poder fazer a amamentação. Então, para esses casos, não se utilizaria o aleitamento materno natural. Então, teria que ser feito o uso com mamadeira. Agora, você trouxe um bico aqui de mamadeira assim mesmo, porque você vê aqui uns bicos maiores. Isso, os formatos são variados, os tamanhos também. Eu trouxe um outro aqui, que esse é até mais comum, né? O que se utiliza há mais tempo. Esse daqui, o ruim dele é que ele é muito longo. Então, quanto mais longo o bico, pior é para a cavidade oral. Então, esse formato aqui já é um formato um pouco mais anatômico. Ele não substitui a mama. Então, Vira um pouquinho de lado, só para o pessoal ver a diferença que existe de tamanho que ela está falando aqui. Ele é transparente, né? Acho que é mais aqui, ó. Nós vamos virar assim. Isso. Dá para ver direitinho? Agora... Olha a diferença, olha. Tá vendo? Isso. Esse é muito maior. Né? Mas ele e olha mais... que eu estou colocando para baixo aqui, né? O certo seria colocar aqui, ó. Isso. Quer dizer, então ele é muito grande. Quer dizer, essa diferença de tamanho é ruim. Pode dar algum problema de oclusão, alguma coisa assim, algum hábito vicioso que a gente chama, né? E com relação à própria musculatura. Ela pode levar a musculatura a trabalhar de uma maneira diferente. Como isso é ruim. importante isso, né? E muita mãe não sabe. Às vezes você escolhe a mamadeira pela cor, é bonitinho, o formato. É um formato de florzinha, de coração, sei lá. Você veja como é importante que ela seja lisa, para que a higienização seja feita de uma maneira mais tranquila e rápida, não é? E que favoreça, inclusive, né, essa higiene, que tem que ser muito boa. Eu estava, inclusive, vendo em Metro, em 96, fez uma pesquisa com muitas marcas de chupetas, por exemplo, né? E de todas que fez, eu não vou nem falar a marca aqui, né? Até porque não trouxe nem para não dizer mesmo. Mas foi só uma que foi aprovada. Né? Então, você pode ver que, por exemplo, chupeta é algo que se usa, inclusive nos Estados Unidos, eles usam muito, e falam até assim, como é cala a boca. Como é que é? Cala a boca, não, como é? Pacificador. Pacifier. Pacificador, ou então é esse mesmo, né? É a chupeta, me deixa em paz. Isso, me deixa em paz. Quer dizer, e a criança acaba viciando, ela fica com um hábito, que é péssimo isso, né? Que, dependendo do bico, ainda se usa esse tipo de bico redondinho? Se usa. Esse, inclusive, eu acabei de comprar, né? Todos esses. E são os que você... encontra disponível no mercado.